Boa tarde. Paz e bem. A ação do Espírito Santo leva à comunhão. É sobre isso que nós vamos falar nesse tempo. Quando nós falamos do Espírito Santo, quando você ouve essas duas palavras, Espírito Santo, pense, não diga, qual é o símbolo mais importante, um só, do Espírito Santo para você? Qual o símbolo do Espírito Santo que você gosta mais, que talvez represente melhor para você o Espírito Santo? Pense, depois nós vamos compartilhar essa ideia. Feito? Já pensaram? É fácil, né, pensar um símbolo do Espírito Santo. Talvez fosse mais difícil pensar um símbolo para o Pai, muito mais difícil, ou talvez para o Filho também. Bem, eu acho que vocês sabem, se não sabem, eu lhes digo que eu de formação sou liturgista. No tempo que eu vivi meus anos na Itália, eu me dediquei a estudar liturgia. Então eu quero começar com vocês, podem ficar sentados, rezando uma oração que se encontra em um livro litúrgico do século IV. Uma oração ao Espírito Santo que diz assim: Espírito Santo, que distribuís a cada um os teus dons. Espírito de sabedoria, amante dos homens. Tu que enches os profetas, envias os apóstolos, dais a força aos mártires, inspiras os ensinamentos dos mestres. É a ti, Deus Paráclito, que dirigimos a nossa oração. Na hora em que o sol declina, te pedimos de renovar com os seus santos dons a nossa vida. Efunde sobre nós a tua força. Enche-nos de tua sabedoria. Faz de nós a moradia da tua glória. Inebria-nos com a bebida da tua graça. Doa-nos de viver por ti, de consentir somente a ti e de adorar-te, que és a santidade de Deus, és o companheiro de Cristo, Deus bendito pelos séculos dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Francisco de Assis. Quando o Papa João Paulo II, no ano 1997, com uma encíclica, declarou um triênio de preparação para celebrar o grande jubileu do ano 2000, ele dedicou cada ano à reflexão de uma das pessoas da Santíssima Trindade. 97 era ano de reflexão sobre a pessoa do Pai, 98 o Filho e 99 o Espírito Santo. Naquela ocasião, uma coisa que chamou a atenção da igreja, sobretudo dos teólogos, era que a pessoa da Santíssima Trindade, que se tinha mais dificuldades de falar sobre, era justo a pessoa do Espírito Santo. Era a mais desconhecida das pessoas da Santíssima Trindade. E isso porque, já no tempo do Concílio Vaticano II, os teólogos diziam assim, que o Espírito Santo era um grande desconhecido na teologia. Você pensa, por exemplo, tem só um tratado que é até opcional de pneumologia sobre o Espírito Santo, mas que muitas vezes nós vamos ver por quê o Espírito Santo foi um tema ou uma pessoa que não foi suficientemente conhecida pela igreja. Mas, diferentemente disso, nós vamos ver que no tempo da igreja, que sobretudo tem o seu grande momento de nascimento com Pentecostes, o tempo da igreja é o tempo onde o Espírito Santo é o grande protagonista. A igreja, na sua existência, naquilo que é e que faz, depende fundamentalmente da pessoa do Espírito Santo. Certo que, quando na história da igreja aconteceu a divisão entre o Ocidente e o Oriente, a nossa igreja ocidental
ela sobretudo se concentrou sobre a pessoa do Filho. E o Oriente, muito mais, se concentrou sobre a pessoa do Espírito Santo. Jesus mesmo vai dizer uma expressão que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Mas esta ação depende fundamentalmente do Espírito Santo. Porque o Jesus que nos fala do Pai, ele é encarnado por obra do Espírito Santo. Não é assim que o anjo vai dizer a Maria? O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É a ação do Espírito. Mas não só. Acolher o dom da revelação do Pai na nossa vida é obra do Espírito Santo em nós. Então, fundamentalmente, o Espírito Santo é aquele que no tempo da igreja age, inspirando aqueles que escreveram a palavra de Deus, inspirando quem lê a palavra de Deus para que possa acolher essa palavra. É o Espírito Santo que age na sua igreja, sobretudo através da forma sacramental. É o Espírito Santo que suscita na igreja dons e carismas. É o Espírito Santo que suscita em nós a fé, a esperança e a caridade para estabelecer relação de comunhão com Deus. E é o Espírito Santo que, em meio a nós, suscita uma relação de comunhão. É sobre esta ação do Espírito de Deus, que produz a comunhão, que nós vamos falar nesse tempo que nós temos. Para isso nós começamos falando sobre quem é o Espírito Santo. Eu pedia para vocês para pensarem em um símbolo do Espírito Santo. A palavra de Deus oferece alguns, alguém pode ter pensado um símbolo diverso. Digam-me um símbolo do Espírito Santo. A pomba. Por quê? Alguém sabe? Para mim, um dos mais belos. Na antiguidade, a pomba era considerada como um pássaro que era muito ligado ao seu ninho. Então, que partia, voava, mas sabia voltar com precisão para o seu ninho. E no batismo de Jesus, nos evangelhos se diz o quê? Que o Espírito de Deus desceu como pomba. Não se diz que ninguém viu uma pomba. Se diz que desceu como uma pomba desce. Então, Jesus é considerado o local natural aonde mora o Espírito de Deus. Assim como a pomba é ligada afetivamente, instintivamente ao seu ninho, o Espírito de Deus encontra em Jesus o seu ninho. E é ali que ele mora, ali é a sua residência, o seu ninho. Um outro símbolo. Como é? Me diga o que você falou. A centelha é fogo. Por que o fogo é símbolo do Espírito de Deus? Eu não sei se essas pessoas que estão aqui com telecâmera, se eu tenho que ficar aqui nesse lugar ou posso me mover? Muito obrigado, que generosos. Bem, tem o voto de obediência, né? Então a gente tem que perguntar tudo. Mãe, fogo. Por que o fogo é símbolo do Espírito de Deus? Muito bem. Em geral, nós pensamos que é porque nos aquece. Também isso é verdade. Até no grande hino que a igreja reza nos grandes momentos, Veni Creator, se fala isso, que aquece os nossos corações. Mas tem uma outra dimensão do fogo que é curiosa. O fogo serve para purificar. Quando, por exemplo, alguém encontra ouro em um terreno, não é que encontra ouro puro. O que ele faz com esse ouro? Submete esse ouro ao fogo. E o fogo que vai ajudar a separar o que é o ouro daquilo que não serve. Mas se você cortar um pedaço de árvore e colocar no fogo, o que vai acontecer? O fogo vai tirar toda a água daquela madeira, vai desidratar, transformando do seu interior tudo, vai secar tudo, depois pega fogo. É por isso que uma floresta verde pega fogo. O fogo tem a força de purificar até o mais íntimo daquilo que ele toca.
E isso é o símbolo do fogo para a ação do Espírito, porque purifica não a nossa aparência, para que nós possamos parecer bons, mas purifica do nosso íntimo, no nosso coração. Falamos um primeiro símbolo que era o quê? Segundo, um outro, luz. Luz, foi isso que eu ouvi? Sim, que é muito ligado ao Senhor ressuscitado. Então, a luz da Páscoa, a luz pascal, mas que também esses símbolos estão presentes quando? Em Pentecostes. Pentecostes era uma festa que era já presente no Antigo Testamento. Era a festa do dom da lei. O povo de Israel celebrava na casa a Páscoa da ressurreição. A descrição do livro do Deuteronômio vai dizer assim, que naquele dia um pai de família, a mãe, os filhos se reúnem e celebram na casa a Páscoa. Não tinha uma celebração no templo. A grande festa no templo era a festa de Pentecostes, a festa das tendas, a festa da lei. E quando o Espírito Santo vem, é uma mudança do sentido dessa festa. Como a Páscoa da ressurreição, com a ressurreição do Senhor, tem um novo sentido, Pentecostes assume um novo sentido. Não é o dom da lei, mas é o dom do Espírito. Então é uma luz nova que ilumina. Ou seja, o Antigo Testamento, São Paulo vai dizer muito isso, deu uma lei, mas não deu força para viver essa lei. A nova lei dada por Jesus vem com uma força, a força do Espírito, para que nós possamos viver. Então, já são pomba, fogo e luz. Um quarto e último, como? Água. A água que é símbolo da vida. No credo nós chamamos o Espírito Senhor que dá a vida. O nosso corpo é constituído na sua grande maioria de água. O nosso planeta, a água é necessária para que nós possamos viver. Então, a água que é o símbolo da vida, o símbolo de uma aliança nova. Se lembram que depois da destruição por causa do dilúvio, o Senhor dirá a Noé de libertar um pássaro que depois vem com o símbolo que as águas baixaram. A água ali não é um símbolo do castigo, mas sim de uma vida nova, de uma aliança nova de Deus com uma família naquela situação, até chegar a uma aliança com toda a humanidade. Paramos nesses 4 símbolos, poderíamos falar de tantos outros símbolos do Espírito Santo, mas esses nos bastam para nós entrarmos na pessoa do Espírito Santo. Bem, o primeiro nome que o Espírito Santo, que na Bíblia é chamado de tanto nome, por exemplo, é chamado de Espírito de Santidade, Espírito de Deus, Espírito de vida, mas me interessa falar do primeiro nome com o qual o Espírito Santo é chamado na Bíblia, Ruá. O livro do Gênesis começa e vai dizer, no princípio Deus criou o céu e a terra. E mais na frente vai falar que o Espírito de Deus caminhava sobre as águas. E ali vai usar uma expressão interessante, que é ruar. Uma curiosidade é que essa palavra é feminina. O primeiro modo com o qual o Espírito Santo é chamado na Bíblia não é com um nome masculino, mas com um nome hebraico feminino. E o que quer dizer isso? Veja o que é interessante. A raiz da palavra ruar quer dizer espaço, vazio, distância. E depois desta raiz vem a palavra ruá, que tem um monte de significado na Bíblia. Por quê? Vocês sabem que as línguas antigas eram muito pobres? Quanto mais antiga uma língua, mais pobre ela era. Se um de vocês se empenhar em um ano de aprender 15 palavras hebraicas a cada dia, em um ano você vai aprender todas as palavras necessárias para ler o Antigo Testamento. Se você pegar e fazer com o grego a mesma coisa, 15 palavras por dia, em um ano você vai saber o grego do Novo Testamento. Sabiam disso? Sim ou não?
Abram a boca. 15 palavras por dia bastaria. Ora, o hebraico que foi escrito, o Antigo Testamento e parte do Novo, ele só tem 5.000 palavras. Para vocês imaginarem, o português, vocês sabem quantas palavras tem? 250.000. Inglês tem 500.000 palavras. Então, 5.000 palavras. Então, muitas vezes, a mesma palavra é usada para dizer um monte de coisa. Ou a combinação de mais de uma palavra. E as línguas antigas, elas não têm muito conceitos abstratos, mas busca representar uma imagem para que você possa compreender o que é que está falando. Então isso tem um problema sério no momento de traduzir. Você pensa, por exemplo, alguém pega o hebraico do Antigo Testamento, 5.000 palavras, para traduzir ao português com 250.000 palavras, o que vai acontecer? Que cada palavra vai se desdobrar em 10, em 100 palavras em português. E o tradutor tem que escolher qual vai ser o sentido daquela palavra. E isso, por exemplo, em hebraico, a mesma palavra que se usa para dizer costela, se usa para dizer do lado, se usa para dizer vizinho. Então, no momento de traduzir, então tem que distinguir que a mulher foi feita não do lado, não vizinho, mas da costela. E assim nós vamos ver o que acontece com essa palavra, ruá. Ruá é o nome que o Espírito Santo é chamado por primeira vez na Bíblia. E o que essa palavra que vem de uma outra palavra que quer dizer espaço, distância, vazio. E aparece na Bíblia para se referir a que coisa? Por exemplo, na Bíblia, quando se quer dizer que uma pessoa está cheia de raiva, o que se diz? Que essa pessoa tem pouco respiro, pouco ar. Não existe como dizer em hebraico, está com raiva. Se diz, tem pouco ar. Por quê? A palavra ruá quer dizer vento, quer dizer sopro, quer dizer ar. Então esse é o primeiro modo com o qual o Espírito de Deus é chamado. Um símbolo que nós não falamos. Mas no dia de Pentecostes o que se diz? Que veio um grande vento, ruá. Depois veio chamas de fogo. E depois eles começaram a falar em línguas diversas e a entender as línguas diversas que se falavam. Então essa palavra que se repete muitas vezes na palavra de Deus é a palavra que Israel usava para chamar vento, para chamar ar, para chamar respiro. E que com essa palavra se formavam tantos outros adjetivos na língua hebraica. Somente mais na frente, o profeta Ezequiel, por exemplo, muitas vezes vai falar do vento de Deus, do sopro de Deus, do ar que vem de Deus. Para dizer desta ação de Deus que santifica. Mas vejam que no Antigo Testamento não se chega à revelação da Santíssima Trindade. Sabe que quando nós lemos a Bíblia, um leitor que não tem muito conhecimento, ele quer encontrar toda a revelação já no primeiro versículo do Gênesis. E esse não é o modo de Deus agir. Deus respeita a capacidade do seu interlocutor. Isso se chama pedagogia da salvação. Então vocês vejam bem. Abraão vivia em uma sociedade que era monoteísta. E Deus se apresenta para ele como: eu sou o maior entre todos os deuses. Ora, um cristão que lê isso vai dizer, Deus está afirmando que um politeísmo, o maior entre todos os deuses. Mas Deus primeiro se apresenta como o maior entre todos os deuses para um homem em uma comunidade que é politeísta. Depois vai chegar a Moisés e ele vai dizer, eu sou o único Deus. Ali acaba o politeísmo. Começa o monoteísmo.
Ao longo do final do Antigo Testamento, Deus vai sempre mais mostrar que a sua sabedoria é tão grande que quase é uma outra pessoa. Por isso se escreve um livro sobre a sabedoria, que é o livro da sabedoria. No livro dos Provérbios se fala dessa sabedoria como a outra pessoa que estava do lado de Deus no momento que Deus criava. Mas é só quando chega no Novo Testamento, no momento da anunciação, que nós temos a primeira revelação da Santíssima Trindade. O anjo vai dizer o quê? Foi enviado pelo Pai, falando com Maria, enviado pelo Pai, para que ela seja a mãe do Filho, e sobre ela vai agir o Espírito Santo. É a Maria que se faz a revelação da Santíssima Trindade. É a primeira vez claramente que se fala da Santíssima Trindade. O Antigo Testamento vai gostar de chamar a essa pessoa que nós chamamos de Espírito Santo com este nome: Ruá, vento, ar, sopro. O vento que sopra onde quer. Jesus aprendeu tanto esta imagem do Espírito de Deus que ele vai falar do Espírito assim no Novo Testamento: o vento que sopra onde quer. Muito bem, somos tantos, mas se alguém levantar a mão e tiver alguma pergunta até este momento, prefiro uma pergunta do que voltem para casa com dúvidas. Aí eu vou até você com o microfone e você faz a pergunta. Ou então faz para mim, eu repito no microfone. Alguma pergunta, algum problema? Um de cada vez, por favor. Tantas mãos levantadas, não. Nenhuma? Não entenderam nada ou entenderam tudo? Bem, depois se tiverem é só levantar a mão, não é problema. Agora, eu lhe dizia que a primeira vez que aparece essa palavra ruá é aonde? Isso, agora repito de novo que eu não ouvi. Gênesis, assim começa o Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Curiosidade desse texto. A palavra hebraica para dizer no princípio é a mesma palavra para dizer na cabeça. Então se sabe que o nome Gênesis vem dessa expressão inicial. No princípio, em grego, se traduz Gênesis. Então, por isso o nome do livro. Então, no princípio, ou de um modo inteligente, tudo poderia ser traduzido também assim, porque é a mesma palavra, para dizer princípio e para dizer cabeça. Assim como se pode dizer que o chefe da família é o princípio da família, então por isso que a palavra é a mesma, porque é somente nós que fazemos a distinção. Mas a língua hebraica não. E bem, o que acontece? Tem um caos, tem um mundo que ainda não é criado, algo desordenado. A ideia de caos é isso: a escuridão, uma coisa desordenada. E o Espírito de Deus começa a caminhar, e com a sua palavra, na verdade, o texto hebraico diz somente assim: luz, que é a ideia de faça-se a luz. Deus disse luz, e a luz foi feita. Então o que acontece? Tem um caos, um mundo que não é mundo, mas digamos um mundo em destruição, e este caos se torna criação através de duas coisas: o Espírito de Deus e a palavra de Deus. São essas duas coisas que fazem acontecer a criação. Mas o que é uma coisa caótica? Quando, por exemplo, vocês têm o filho, falando aqui com os pais, ou você que é filho, que tem o quarto desordenado, bagunçado.
Alguém que chega ali vai dizer assim, é um quarto caótico. O que é a ideia do caótico, do caos? É aquilo que nada combina com nada. Você chega numa família e você vai dizer assim, tem tanta guerra, tanto conflito, que essa família é uma família caótica. O que é o contrário daquilo que é caótico? É aquilo que tem harmonia, que tem comunhão. O livro do Gênesis vai dizer que Deus faz a criação. Deus cria a comunhão através de que coisa? Do seu Espírito e da sua palavra. São essas duas coisas que intervêm no caos para que o caos se torne tão belo, uma criação tão harmoniosa, que logo depois vai se dizer assim, Deus viu e Deus gostou, viu que era belo. O caos, através do Espírito e através da palavra, foi transformado em uma bela criação. Na Santíssima Trindade, quem é a palavra? Quem é o verbo na Santíssima Trindade? Me diziam sempre que a acústica dessa sala é terrível, e é verdade, sabe? Eu vejo só as bocas de vocês que se mexem, mas eu não consigo entender nada. Não sei se vocês estão me enrolando e fazem assim, ó. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. Porque verbo e palavra é a mesma coisa, caríssimo. Se eu digo verbo se fez carne, palavra se fez carne, é a mesma coisa. Então vejam só que o Criador, quem é o Criador? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? O Pai. O Pai transforma o caos através de duas coisas, eu dizia. Qual é a primeira? Insisti. A palavra é a segunda. E a primeira? Espírito. Vamos voltar do começo. Do começo lá. Boa tarde, eu sou o Frei João. Através do Espírito e da palavra, o Pai transforma o caos em criação. Ou seja, já no momento da criação nós vemos o quê? A Santíssima Trindade. O Pai cria através do Espírito e através da palavra. São essas duas coisas. Uma coisa que acontece na Santíssima Trindade é a Santíssima Trindade manifesta a sua unidade quando age em relação a nós. O Pai é criador, mas nós vimos, no momento da criação atua o Espírito e atua o Filho. Cada vez que a Santíssima Trindade age em nosso favor, não age uma pessoa sozinha, mas elas colaboram entre si para vir ao nosso encontro. A Maria, no momento da encarnação, o que se diz? O Pai me envia, o Espírito age, o Filho vai nascer. O sacerdote na missa, o que ele faz? Pede ao Pai para enviar o Espírito para que o pão e o vinho se tornem o corpo e sangue de quem? Então, tem sempre as três pessoas da Santíssima Trindade. Em vez, quando a Santíssima Trindade estabelece relação de uma pessoa com a outra, manifesta a sua diversidade. O Pai é sempre o Pai em relação ao Filho, em relação ao Espírito. O Filho é sempre o Filho em relação ao Pai, em relação ao Espírito. E o Espírito é sempre o Espírito em relação ao Pai, em relação ao Filho. Se não entenderam, não tem problema, porque se disse Santo Agostinho que tinha entendido quase tudo de teologia, e um dia ele queria explicar o mistério da Santíssima Trindade, e estava na areia, desesperado, e caminhava, viu um anjo, que era um rapaz para ele, abrindo com, digamos, um palito de dente, um buraco na areia e colocando a água do mar. E Agostinho, surpreendido com aquilo, vai dizer assim, o que você está fazendo? Colocando a água do mar neste buraco. E ele vai dizer assim, Agostinho, impossível, você não vê que é uma coisa sem sentido? Porque é muita água para esse buraco. Aí ele falou, e é isso que você quer, buscando compreender o mistério da Santíssima Trindade. Também isso é muita água para o teu buraco. Então, não se desespere, nem Agostinho chegou a compreender tudo. Bem, vejam só, se diz que o Espírito de Deus caminhava sobre a água. E aqui também uma coisa interessante.
Esse verbo que usa em hebraico é o mesmo verbo para falar de um pássaro que voa. Então, o Espírito de Deus caminha sobre as águas com a leveza de um pássaro que voa. Mas, em caminhando sobre essas águas, ele está criando um mundo. A obra da criação que o Espírito de Deus faz com a leveza de um pássaro. Mas tem outra coisa curiosa. Eu já lhes dizia que hebraico, que foi escrito o livro do Gênesis, é uma língua pobre, com poucas palavras. Até lhes diziam, comece a aprender amanhã 15 palavras aos dias, que daqui a um ano você vai me agradecer porque conhece, já consegue ler toda a Bíblia em hebraico. Então, o mesmo verbo que se usa para caminhar sobre as águas, é o mesmo verbo que se usa para o voo do pássaro, mas é o mesmo verbo também que se usa para chocar um ovo. É o mesmo gesto que Deus tem com a sua humanidade. É o Deus que serenamente caminha sobre as águas. É o Deus que caminha e que voa sobre nós com seu espírito, com a leveza de um pássaro. Mas é um Deus também que com esse gesto, assim como a galinha faz vir um pinto de um ovo, assim também esta obra amável do nosso Deus faz surgir uma coisa nova. E essa coisa nova do caos é a criação. Mas é a mesma transformação que o Senhor pode fazer em cada um de nós. Esta é a obra de santificação do Espírito de Deus, que nos transforma. Quem vê um ovo nunca vai poder imaginar que daquele ovo pode sair um pintinho. Mas é a obra de afeto também da galinha que faz com que deste ovo surja a vida. Então o Espírito de Deus é aquele que, através da sua ação, coloca ordem no caos, transforma o caos em uma comunhão. A obra da criação é essencialmente uma obra de comunhão. Quando nós estamos diante de uma coisa bela, naturalmente bela, nós assim temos que inspirar, porque eu provei muitas vezes, viajando pelo mundo, essa experiência quando eu olho montanhas. Então as montanhas assim são uma coisa que me chama a atenção, que eu muitas vezes exclamei, não é possível que não seja um Deus que tenha feito tudo isso. Então, esta obra ordenada da criação nasce deste amor e desta ação do Espírito. Agora veja que interessante. Eu dizia para vocês assim, que a obra do Espírito é transformar o que é caótico em uma coisa ordenada. A obra da criação, a comunhão. Os profetas vão dizer assim, que todas as vezes que nós pecamos, o que é que nós fazemos? Nós pegamos a obra da criação e transformamos em uma coisa caótica. Ou seja, a santidade é passar do caos à criação. E o pecado é passar da criação bela, harmoniosa, em comunhão, a uma situação caótica. Gosto de citar os santos dos primeiros séculos da igreja, chamados padres da igreja. Santo Irineu de Leão, ele vai dizer assim, neste momento, no momento da criação, com duas mãos, o Verbo e o Espírito, Deus, o Pai, fez a criação. E assim ele agiu até criar o homem. Um santo franciscano que tem a imagem dele dentro do santuário, São Boaventura, que dá nome ao instituto, ele vai dizer assim, que no momento da criação, o Pai, com uma mão tocava o barro para moldar o homem. E com a outra mão ele apalpava o Verbo, para fazer este homem a imagem e semelhança do seu Verbo. O mesmo Santo Irineu de Leão vai dizer, não podemos nunca separar o Espírito e a Palavra. Ao longo da história da igreja, a cada vez que um grupo se afeiçoou mais somente por uma das pessoas da Santíssima Trindade, esquecendo a outra, caiu sempre em heresia. São Basílio vai dizer assim, o Espírito Santo é o amigo inseparável de Jesus.
Aquilo que nós rezamos na oração inicial. O Espírito Santo é o amigo inseparável de Jesus. De novo, Santo Irineu vai dizer: onde está o Cristo, está o Espírito. Mas, se nós fazemos um caminho de espiritualidade, eu lhes dizia assim, eu começava o meu diálogo com vocês, que quando nós pensamos, e isso a igreja constatou no ano 2000, de lá para cá, a teologia do Espírito Santo evoluiu muitíssimo. Mas, se uma pessoa faz um caminho de espiritualidade, somente olhando para o Cristo e ignorando o Espírito, a tendência dessa pessoa vai ser institucionalizar a fé, de ser fanático, de ser radical, negando tudo aquilo que é dom, que é carisma, tudo aquilo que é ação do Espírito. Do outro lado, se uma pessoa pretende fazer um caminho de espiritualidade somente olhando o Espírito Santo, a tendência vai ser negar a igreja, a instituição, vai ser banalizar tudo aquilo que é institucional e querer somente a improvisação da espiritualidade, como se fosse possível. Mas veja que interessante. Eu não sei se vocês se recordam daquela representação da Santíssima Trindade, aquela mais difusa do mundo, que são 3 anjos ao redor de uma mesa, de Rublev, o russo. Se recordam? 3 anjos, aqueles 3 anjos que chegam na casa de Abraão, e são os 3 ao redor de uma mesa, compartilhando uma refeição. Aquela é a representação mais famosa da Santíssima Trindade. Na verdade, nós não temos a tradição de representar o rosto das pessoas da Santíssima Trindade. Somente de Jesus o fazemos, porque Jesus se é encarnado. Então, é um fato normal que, diversamente do Antigo Testamento, onde tinha uma proibição de representar o rosto de Deus, o desejo tantas vezes da pessoa que se aproxima de Deus no Antigo Testamento é de ver o rosto dele. Lembram de Moisés no episódio da sarça, que tem que tirar as sandálias, que tem que não olhar. No final ele faz o espertinho e pede ao Senhor: qual é o teu nome? E Deus não responde. Porque ter o nome de uma pessoa é ter uma certa autoridade sobre essa pessoa. Se eu, por exemplo, reconheço uma pessoa de longe e chamo aquela pessoa de longe, Marcos, o Marcos vai olhar. Então eu tenho uma certa autoridade sobre aquela pessoa que eu sei o nome. Se eu chamo o seu nome, ela me olha. Moisés, no fundo, quer isso com Deus. Então, no Antigo Testamento tem a proibição de representar Deus, de dar um rosto a Deus. E o salmista vai dizer assim, que ninguém pode olhar o rosto de Deus e permanecer vivo. Para nós cristãos, na pessoa de Jesus, Deus tem um rosto. Deus nos mostrou o seu rosto. E aquilo que no Antigo Testamento se pedia, mostra-me o teu rosto e eu serei salvo. Nós temos esse rosto em Jesus. Nunca foi uma tradição cristã muito difusa representar o rosto do Pai. Na Igreja Oriental, que era unida a nós até 1054, até hoje eles nunca representam o rosto de Deus. Nós católicos, a partir do início do 2º milênio, começamos a representar o rosto de Deus, do Pai. Então, o Pai é representado como um ancião, que tem barba branca. Por exemplo, se vocês veem a imagem do Santuário de Trindade, tem essa representação do Pai. Pessoalmente eu não gosto, porque através da encarnação do Filho, o rosto que Deus tem para nós é o rosto de Jesus. Então o Pai nunca se fez ver. Mas o Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade que a igreja nunca representou o seu rosto. O Pai um pouco foi representado, o Filho nós encontramos em diversos lugares, e o Espírito Santo é aquele que nós falamos do Espírito através dos símbolos.
mas nós nunca demos como tradição religiosa um rosto, e nenhuma igreja cristã nunca o fez, de dar um rosto ao Espírito Santo. O Espírito Santo, nós não o conhecemos por um rosto. Por exemplo, todos nós imaginamos como é o rosto de Jesus, mas seguramente nenhum de nós consegue imaginar como é o rosto do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é reconhecido pela sua ação, não pelo seu rosto. O Espírito Santo, ele é reconhecido pela sua passagem, não pelo seu corpo. Então, o Espírito Santo é a parte de Deus que não é representada. É o Deus escondido, é silencioso. Mais do que revelado é a revelação. Mais do que celebrado, o Espírito Santo é a celebração. É a beleza da beleza, é a luz da luz, é a vida da vida. É a luminosidade no meio das trevas, é o silêncio no meio da palavra. Isto é o Espírito Santo. Um Deus que na sua ação, digamos, humilde e de certo modo escondida, nos santifica. É o santificador. A obra do Pai, que é a criação, é uma obra de certo modo já concluída. A obra do Filho, que é a redenção, a salvação, é uma obra também de certo modo já concluída. Nós todos somos salvos pelo evento da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nós atualizamos isso na nossa vida. Mas quem é que atualiza o evento da paixão, morte e ressurreição do Senhor na nossa vida? O Espírito Santo. Ou seja, a obra de santificação do Espírito é essa que nós temos no nosso cotidiano. No tempo da igreja, é o Espírito Santo, através da obra de salvação, que renova a criação, que renova a redenção e a salvação, através da sua obra de santificação. Mas como falar do Espírito sem aprisioná-lo nas nossas representações e definições? A cada vez que nós falamos de Deus, e essa é a tentação que todos nós temos no caminho de fé, todos nós, caríssimos, estamos como Moisés diante da sarça ardente, que queremos saber o nome de Deus para ter também nós a possibilidade de aprisioná-lo. E isso nós fazemos de diversos modos. Nós fazemos isso criando para nós uma definição de Deus que é cômoda, que não me incomoda. Nós fazemos isso adotando alguns aspectos de Deus que também são cômodos para mim, mas aquilo que eu não gosto eu deixo de lado. Ou então, nós continuamos a escutar a palavra de Deus, e isso nós fazemos muitas vezes, e interpretamos a palavra de Deus como convém a mim, e não como Deus o diz. A missão principal de Jesus com a encarnação foi aquela de nos revelar quem é o Pai. E o caminho de conversão que nós devemos fazer é aquele de, sempre de novo, confrontar a imagem de Deus que eu tenho com aquela imagem de Deus que é a imagem de Jesus Cristo. Porque nós vamos nos aperceber, e isso eu lhes digo depois de anos de ordenação, que a cada vez que leio a palavra de Deus, eu me apercebo que alguma coisa nova dessa imagem de Deus, revelada por Jesus, eu não tinha ainda aprendido. E que é isso a força da transformação da palavra de Deus. Ter um Deus ao nosso serviço, a tentação de Moisés, no fundo é a tentação de todos nós. Um Deus que, quando estou doente ou alguma pessoa amada está doente, eu invoco e esse Deus cura aquela pessoa para mim. Um Deus que me faça evitar todos os sofrimentos. Mas na verdade Deus não faz isso. Vocês se lembram daquele episódio do profeta Elias? O profeta Elias que estava desesperado, fugindo de Jezabel. E aí então ele cai em depressão no deserto. E começa uma oração assim desesperada. Basta, Senhor, basta. Deixe-me morrer.
já não aguento mais. E aí ele adormece. O anjo do Senhor o acorda, faz ele comer. Ele dorme, come, dorme por 3 vezes. E depois o Senhor vai dizer: termina o teu caminho. Deus não enviou um anjo para fazer o profeta voar gloriosamente sobre o deserto e em 1 segundo chegar do outro lado? Deus não enviou alguém para fazer o serviço dele, mas dá alimento para que ele continue caminhando. Depois desse alimento, o profeta vai caminhar por 40 dias e 40 noites, atravessar o deserto e vai destruir a idolatria em Israel. Então, o Deus que tantas vezes aquele que eu desejo que pudesse, por exemplo, se você pensa na cruz do Senhor, é ainda mais dramático, porque Jesus na Bíblia, atentos a isso, porque talvez isso é um convite para nós pensarmos o modo que nós rezamos. Um evangelista, sobretudo Lucas, é muito atento à oração de Jesus. Por falar da comida do profeta, tem água para um outro, tenho sede. Mas nem água se dá aqui a um conferencista. Meu Deus do céu, estamos em tempo de crise. Dão um lencinho de papel para secar a água, mas não dão água para beber. Obrigado. Bem, sobretudo Lucas é um evangelista interessado na oração de Jesus. E por 7 vezes Lucas vai falar que Jesus está em oração, e por 2 vezes vai dizer até o conteúdo, o que é que Jesus rezou. E Jesus, nesses 7 momentos de oração, quase sempre é uma oração de agradecimento. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Quando Jesus faz uma oração com um pedido, é um pedido para a igreja. Por exemplo, Pedro, eu rezei por você, porque Satanás quer te destruir. E uma só vez Jesus reza por si mesmo. Se recordam? Qual é? É aquilo ali que a senhora está dizendo, no Getsemane. É a única vez que Jesus reza por si mesmo. E depois ele se arrepende e volta atrás. Afasta de mim. Pai, afasta de mim esse cálice. Depois ele volta atrás. Não se faça a minha vontade. Era a vontade do Pai que o seu filho morresse na cruz? Sim? Não, porque Jesus mesmo vai contar uma parábola daquele dos vinhateiros, que o dono da vinha envia o primeiro grupo e eles matam o primeiro grupo e não pagam. Enviam o segundo grupo e depois o dono da vinha vai dizer: agora vou enviar o meu filho, porque ao meu filho eles não farão mal. Você não lê a Bíblia não? Ora, gente, está escrito ali. Ouvindo usar isso, né? Não estou inventando coisa nova não, né? Então, vou enviar meu filho, que ao meu filho não farão mal. O pai não enviou o seu filho para morrer, mas a vontade do pai qual era? Que o seu filho fosse fiel até o fim. Como não chamou os profetas para morrer, como não chamou ninguém para sofrer em uma vocação, mas de todo modo, a vontade do Pai é que nós sejamos fiéis até o fim. Então isso era a vontade do Pai para o seu filho, e não que ele morresse na cruz. Mas, depois desse grande giro, nós voltamos ao que falávamos. Ora, o Espírito Santo, então, é aquele que, não tendo um rosto, não tendo um corpo como o Filho, não sendo representado a não ser pelos símbolos, e os símbolos têm uma grande força de transmissão daquilo que nós cremos. Por isso eu lhe dizia que a água nos dá uma grande ideia de quem é o Espírito, o fogo. Com esses símbolos do Espírito, o Espírito se torna mais fácil para nós de ser compreendido do que, por exemplo, a pessoa do Pai. E Jesus mesmo vai dizer assim: o vento sopra onde quer, e não sabemos de onde vem e para onde vai. Crer no Espírito Santo é crer em um Deus que é presente ao nosso lado, com uma força santificadora incrível,
uma força transformadora, mas que, para quem não crê, é uma força invisível. É só através da fé que nós podemos entrar em comunhão com esse Espírito e podemos acreditar na força transformadora, santificadora desse Espírito. O Espírito Santo é aquele que faz com que a igreja exista. Tiremos o Espírito Santo da igreja e a igreja se torna somente uma instituição. Porque ele é a vida da igreja, é o seu mistério. Quando na igreja nós celebramos cada missa, quando o sacerdote faz a oração eucarística, ele vai invocar o Espírito Santo em 2 momentos. São chamadas as 2 epiclésias. O primeiro, sobre o pão e o vinho. O momento que ele coloca a mão sobre o pão e o vinho para que se torne o quê? O corpo do Senhor. E o segundo momento, observe, escute a partir de amanhã, quando se lê a oração eucarística, que invoca o Espírito Santo sobre a Assembleia, para que este povo seja unido em comunhão como um povo de Deus, formando todos juntos o corpo do Senhor. São as 2 invocações do Espírito Santo, sobre a matéria da Eucaristia e sobre a Assembleia, para que tenha comunhão. A invocação que se faz é da pessoa do Espírito Santo, porque é ele que suscita a comunhão na igreja. É o Espírito Santo que nos faz viver uma comunhão na nossa diferença. Nós somos unidos como corpo de um Cristo que é cabeça. Mas a diferença, a diversidade entre nós é suscitado pela ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ao longo da história da igreja, tantas vezes não foi muito bem acolhido. Porque tem 3 coisas que o Espírito Santo suscita, que quem é muito pela instituição não quer muito essas 3 coisas. A primeira coisa é a comunhão. O Espírito Santo suscita em nós a comunhão. E tantas vezes quando nós falamos para algumas pessoas comunhão, que é abandonar a minha posição radical e ir ao encontro do outro, de crescer juntos, de dialogar juntos, de formar uma paróquia, uma igreja, uma diocese, onde um não prevaleça sobre os outros, mas que cada um de nós possa dar a sua contribuição para formar um todo. Então a comunhão nem sempre é desejada, porque tem pessoas que têm uma convicção que o que é diferente dela deve ser extirpado do mundo e da igreja, e isso não pode ser. A segunda coisa, que tantas vezes é incômoda, é a diversidade. Aceitar a diferença. Ai do corpo se todo o corpo fosse mão, se todo o corpo fosse dente, se todo o corpo fosse pé. A diversidade é obra do Espírito. A primeira obra do Espírito que eu falei, qual é? Isso, de novo, comunhão. Segunda, a comunhão, a diversidade. Parece absurdo, mas se todo mundo fosse igual, não tinha sentido falar de comunhão, mas também não tinha como crescer. Pense na riqueza de carismas que tem na igreja, caríssimos. Se diz que uma das coisas que o Espírito Santo não sabe é quantas congregações de freiras tem na igreja, de tanta que tem. Então, a diversidade de carismas, e que esses carismas que tantas vezes salvaram a igreja. Em um momento de grande crise, por exemplo, quando Francisco começa a sua experiência de fé, de ordem, salvam a igreja que, como ele mesmo vai escutar do Senhor, que como vês está em ruínas. E a terceira coisa, a primeira qual era? Segunda? E a terceira coisa, a renovação. Não renovar por renovar, mas uma instituição só permanece viva, e sobretudo se é a igreja do Senhor, se tem a capacidade de aceitar desafios novos, áreas novos. Aquilo que fez João 23, antes do concílio, que abre a janela do Vaticano e vai dizer: vamos deixar entrar áreas novos na igreja.
Eu sou liturgista e me faz rir quando as pessoas criticam a reforma litúrgica do Vaticano II, porque a igreja naquele momento o que fez? Aproximou a liturgia do início da igreja. E se não tivesse feito isso, tantos de nós nem católicos seríamos mais, porque não participaríamos de uma liturgia que não é possível participar. Bem, as três coisas, comunhão, diversidade e renovação. Essas são obras do Espírito de Deus. Um Espírito que age aonde quer. Até na mula de Balaão, age. Se age na mula de Balaão, é o Espírito que age na nossa igreja, que age em outras igrejas. É o Espírito que age em quem não crê. É o Espírito que age aonde Ele quer e não aonde nós queremos. Me aproximo, Daniela, da conclusão. Um pouquinho de paciência. Bem, a ação do Espírito Santo leva à comunhão. E aí eu pensava, o que nós queremos escutar? Por que esse título que me enviaram para falar para vocês? Poderíamos falar da comunhão entre nós, mas achei pouco, porque a comunhão fundamental que o Espírito de Deus quer suscitar em nós é a comunhão com Ele. A partir da comunhão com Ele, nós vamos ter comunhão com Deus, vamos ter a comunhão com o nosso irmão e irmã. Cito, para começar, Lucas capítulo 11. Não vou nunca dizer o versículo. Quem quer encontrar a passagem, leia todo o capítulo. Aí você já lê mais da Bíblia do que precisa. Capítulo 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Qual o evangelho que foi escrito primeiro? Qual o mais antigo dos evangelhos? Marcos. Depois de Marcos, Mateus. Depois de Mateus, Lucas. E depois de Lucas, João. A última pergunta foi fácil, né? Sobrou só esse. Se diz que um pároco como eu, mas não que tinha uma comunidade tão boa quanto vocês, ele falou assim na homilia de domingo. Falou, meus irmãos, no próximo domingo nós vamos falar sobre a mentira e os mentirosos. Então, eu peço que vocês leiam todo o evangelho de Marcos. No outro domingo, ele pergunta, quem de vocês leu o capítulo 17 do evangelho de São Marcos? Quase toda a assembleia levantou a mão. Ele falou, para vocês que eu tenho que falar, porque o evangelho de Marcos termina no capítulo 16. Muito bem. O que acontece no percurso de um evangelho ao outro? Que quanto mais novo é um evangelho, ele é mais maduro ou mais imaturo, segundo vocês? Entre Mateus e Marcos, por exemplo, Marcos foi escrito primeiro, Mateus depois. Nos mesmos temas, qual vai ser para você, segundo você, o evangelho mais amadurecido? Mateus. Depois, se o confronto é entre Mateus e Lucas, claro que é Lucas. Vejam este texto que eu acabei de citar, é de Lucas. No evangelho de Marcos, como é que está esse texto? Marcos vai dizer assim, Jesus do evangelho de Marcos vai dizer, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Todos nós já pedimos coisas a Deus na nossa oração, não? Alguém aqui nunca pediu, somente agradeceu? Todos nós já pedimos. Agora pensem bem, sejam honestos. É verdade isso? Que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Deus nos concede? Este mesmo texto, no evangelho de Mateus, ele sofre uma pequena transformação. E Mateus, Jesus dirá assim, tudo de bom que você pedir a Deus, Deus te concederá. Pense nas coisas que você pediu a Deus. É verdade esse texto? Então, parabéns, porque eu já, no meu dia a dia, com tantas pessoas que pedem oração,
para a minha mãe que está doente, para o meu filho que se converta, para a minha sogra que se torne boazinha. Inútil essa oração. Então, aí depois você reza e não acontece. Em Lucas, Jesus fala de um modo diferente. Se vê que é uma comunidade entre aquela mais antiga de Roma, que é a comunidade do evangelista Marcos, e aquela de Lucas. É uma comunidade cristã que evoluiu, que foi entendendo aquilo que o seu Senhor dizia. E no Evangelho de Lucas, nesse texto, se diz assim: a única coisa que você vai pedir e que o Pai vai ser praticamente constrangido a te dar é o Espírito Santo. Cada vez que você pedir o Espírito Santo, o Pai te concederá. Isso é uma comunidade madura, porque isso é fato. Peça o Espírito Santo. E para que pedir o Espírito Santo? Agora cito João capítulo 14. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. Ou uma outra palavra para esse defensor é Paráclito, que ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está com vós. João capítulo 14. O que quer dizer a palavra Paráclito? Uma possível tradução para Paráclito é? Advogado, defensor. Na Grécia, no tempo que Jesus dizia isso, o que servia o Paráclito? O Paráclito era o advogado. Mas o treinador do atleta também era chamado de Paráclito, aquele que prepara o atleta. O conselheiro que acompanha os soldados para a guerra e que sustenta os soldados para que não esmoreçam era chamado de Paráclito. O consolador de qualquer forma de aflito, qualquer pessoa que estava desesperado, se aproximava para dar conselho, era o Paráclito. O ajudante, em qualquer momento, era chamado de Paráclito. O Espírito Santo é tudo isso para você, meu irmão. O Espírito Santo é tudo isso para nós. Mas, eu dizia que a comunhão fundamental que nós devemos ter, comunhão em grego se diz koinonia, é a comunhão com o Espírito. Por isso a saudação do apóstolo que se repete muitas vezes, que nós usamos na missa: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Esta é a comunhão fundamental, que quer dizer intimidade, que quer dizer ter tudo em comum com uma pessoa. A comunhão com o Espírito é garantia para nós que todos os seus dons estão à nossa disposição, mas que eu também tenho que crescer na minha intimidade com esse Espírito. A palavra comunhão aparece 19 vezes no Antigo Testamento. E para entender que coisa é comunhão, aquilo que nós devemos ter com o Espírito, nos Atos dos Apóstolos vai dizer assim: os cristãos tinham tudo em comum. É koinonia, ter tudo em comum, comunhão com o Espírito. Devemos aprender a falar com Ele, a escutá-lo e a compreender o que Ele diz. E para isso nós devemos ter, em relação ao Espírito, confiança e estima, fé e amor. É essas duas virtudes que nos predispõem para termos uma comunhão, não somente sacramental, porque isso nós temos com a crisma, mas uma comunhão de vida, de espiritualidade, de dom, de carisma. São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, estamos quase chegando ao fim, vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho. Não é um discurso contra o vinho novo, sabe? É um texto, Efésios 5. Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole. Mas enchei-vos do Espírito, entoai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre e por todas as coisas. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus, que é Pai.
enchei-vos do Espírito de Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Comunhão para fazer-nos conhecer as coisas de Deus. Nós queremos uma comunhão com Deus, mas qual o objetivo desta comunhão? Também a isso nos responde o apóstolo. A citação da segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, me parece. Vai dizer assim o apóstolo: mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou este mistério por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também, ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Por que ter uma comunhão com o Espírito Santo? Para que os nossos olhos possam ver, para que os nossos ouvidos possam escutar, e para que o nosso coração possa pressentir a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus mesmo e os nossos irmãos. Concluo com a citação de Romanos 8. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Deus nos oferece isso não é porque nós somos os melhores, não é porque somos bonzinhos, não é porque nós merecemos, é por graça, é graça de Deus. Abandonemos a ideia de que nós merecemos alguma coisa diante de Deus. Poucos dias atrás, uma pessoa me procurou para abandonar o ministério sacerdotal porque dizia assim: eu não sou digno. Aí eu falei: eu também não sou? Mas nenhum de nós é digno diante de Deus de nada, de nada. É porque Deus é misericórdia. Quem de nós pode dizer que é digno de qual coisa? De alguma coisa diante de Deus? É graça, é fraqueza. O apóstolo Paulo, também São Francisco, vai dizer assim, que é porque Deus não viu ninguém pior no mundo, é que ele me escolheu. É por graça. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. Nós não sabemos rezar. Então a primeira coisa é suplicar o Espírito de Deus para que nos ensine o que pedir e como pedir, porque senão vamos ao túmulo pedindo coisas insensatas para o nosso Deus. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. É esta a ação fundamental do Espírito de Deus. O Espírito nos leva a uma comunhão com quem? Com Ele mesmo, para criarmos uma comunhão com o nosso Deus e sustentarmos esta comunhão através de um amor recíproco, através de uma comunhão com nossos irmãos e irmãs. Amém.